Então, gente, pegamos esses dois monstros maravilhosos aí para falar um pouco sobre Parkinson. Fala aí, Mi, sobre Parkinson. Vai ter que falar um pouquinho alto aí. Vamos lá. Fala Pois aí. é normalmente uma doença relacionada com o envelhecimento. Algumas famílias têm uma propensão maior a ter tanto Parkinson como Alzheimer, que são doenças mais ou menos relacionadas, tá? E que infelizmente não tem cura, mas a gente consegue chamar de remissão. Remissão é quando a gente consegue estabilizar o quadro. Para a maioria dos médicos, infelizmente, o que a gente recomenda, que são suplementações, ainda são coisas um pouco mais desconhecidas. Mas suplementação nada mais é do que colocar substâncias que ajudariam na remissão, ajudariam a estabilizar o quadro. Quer dizer, eu posso não curar, pode retroceder um pouco, não vai curar, mas também não vai evoluir. Perfeito. Eu acho que o que você está falando é interessante, porque quando você está dizendo de remissão, me leva a pensar um quadro clínico de um caso onde você já tem um avanço da doença, né? E nesses casos, na minha ótica, a baía de mielina e os canais de cálcio, eles têm uma ação direta nessa parte do tremor essencial. É muito comum quando você vê a cachorrinha dando de mamar, a cachorrinha ela começa a se tremer, porque ela perdeu muito cálcio. E a gente às vezes não entende como o nosso corpo funciona. Uma das coisas que a gente não consegue hoje compreender diz respeito. Você vai estar na minha. Tá valendo? Tá valendo? Então, uma das coisas que a gente explica no curso, que eu acho que é importante as pessoas entenderem, é que a baía de mielina ela é recoberta por progesterona. E a progesterona é um dos hormônios que são confundidos com hormônios femininos. E às vezes poucas pessoas conseguem estabelecer a relação direta de problemas neurológicos com a progesterona. Se você entender que a progesterona é um neuroesteroide, você vai entender que todos esses tremores essenciais, que estas, vamos dizer, manifestações clínicas decorrentes do Alzheimer ou de Parkinson, normalmente elas estão relacionadas com quedas hormonais. Então é importante que antes de ocorrer essas quedas, você consiga estabelecer essa reposição. E quando a gente fala isso, a gente fala da reposição nanoestruturada, que basicamente é uma novidade ainda para muitos médicos e para muitos dentistas que estão basicamente vendo isso numa clínica diária. E eu sempre falo que quando você começa a fazer uso de anticoncepcionais, fazer uso de antihipertensivos, fazer uso de antidepressivos, ou mesmo de Puran, esses remédios que se dizem, vamos dizer assim, recuperadores da tireoide, uma das coisas que poucas pessoas falam é que esses remédios, Puran, Captopril, e aí vai, esses Enalapril da vida, esses IECAs e esses BRAs, determinam uma baixa violenta nos teus hormônios esteroidais. E esses hormônios, quando eles caem, você começa a apresentar esses tremores, basicamente mostrando que a baía de mielina precisaria ter, vamos dizer assim, a recomposição, vamos dizer assim, fisiológica desses hormônios. E por isso, você consegue fazer isso de forma fácil na reposição hormonal nanoestruturada, né? Existem algumas substâncias que a gente conhece que podem piorar o quadro, tá? Dentre elas o glúten. Sim. Tá? Sabidamente já comprovado que piora esse tipo de quadro. Verdade. Tá? E algumas outras substâncias que a gente pode usar a nível de tentar melhorar a evolução, quer dizer, retardar a evolução da doença ou fazer o que a gente falou, a remissão, né? Por exemplo, o óleo de coco é uma delas. Tá? Naltrexona, vocês vão encontrar como low dose of naltrexona, que é uma substância que em baixas doses ela melhora a imunidade. A melatonina, que é um hormônio que a gente fabrica quando dorme bem, né? Quer dizer, essa associação de coisas, né, Marco? Sim. Tanto recuperar os hormônios esteroidais, que é isso que o Marco falou, tá? Como alguns suplementos nutricionais. Uma outra substância que atua muito aí no sistema nervoso é o complexo B. Sim. Tá?
é a metilcobalamina, Sim. é a B12. Então, A maioria das lesões desmielinizantes são determinadas falta, né? por falta de vitamina B12. Você falou tudo. a própria vitamina D... Não estava me lembrando dela. Sim. A própria vitamina D, né? A vitamina D, a gente sabe que em altas doses, ela protege contra câncer, Parkinson, Alzheimer, doenças autoimunes, Esclerose múltipla, esclerose múltipla. Todas as lesões desmielinizantes são decorrentes de falta de vitamina D de dado, que não é vitamina, é hormônio. Então, na verdade, essa junção de fatores, que é o que a gente chama de medicina interativa, né? Porque justamente faz o quê? Alia a parte de nutracêutica, de alimentação adequada, suplementação adequada, modulação hormonal. Por que a gente chama de modulação? Modulação porque tem um hormônio que está muito alto não é bom, a gente quer deixar ele mais baixo. E muito baixo às vezes não é bom, a gente quer que ele leve, então isso é modular, né? E de preferência com hormônios idênticos, né? Sim. E se for nano, melhor ainda. Eu acho. Né? Na minha tese de doutorado, eu estou comparando os dois efeitos. E o artigo vai sair, eu acho que esse ano deve estar saindo o artigo. Já está pronto. A gente vai só escolher a revista agora. Mas esse ano está saindo um artigo que é interessante. Onde a gente está comparando os efeitos da reposição hormonal micronizada com a nanoestruturada. Você vai gostar muito desse artigo, tenho a plena certeza disso. Se o pessoal pegar em outros países mais evoluídos, né? Sim. Tem muita coisa também que se recupera com tratamentos tipo que vocês dentistas podem fazer, que é ozônio, Sim, né? sim. Que é nada mais E é que do eu que criticava muito. eu também, que nada mais é do que oferecer oxigênio, né? Isso. Não pode fazer mal. Que a terapia, que nada mais é a terapia de Von Ardenne, que é altas doses de oxigênio com substâncias que melhoram a captação, né? 2 horas durante 18 dias consecutivos a 7 litros por minuto. Tem uma associação de muitas coisas que podem ser usadas e que não são novidades não, são coisas antigas. Bem antigas, Tem tratamentos aí que tem mais de 100 anos. Infelizmente acaba se tornando desconhecido porque não é lucrativo não às interesse, vezes. né? Às vezes não é lucrativo. Eu estava vendo agora uma médica e ela disse para mim que assiste, ela é casada com um médico e é dona de um hospital de oftalmologia. E ela assiste minhas lives 3 horas da manhã quando o marido dela está dormindo. Você tem que assistir escondido, né? Porque o marido dela disse que ela está sendo abduzida por mim. E eu convidei os dois para ir pro meu curso em São Paulo, e ela dizendo para mim assim: Marco Antônio, a gente ganha muita grana aplicando sabe o quê? VEGF no olho do cara. Mas a gente vê que isso aí só vai retardar poucos dias a cegueira. E quantas pessoas eu podia ter tirado da cegueira quando eu vi sua live falando sobre degeneração macular e testosterona. Porque tem vários trabalhos agora mostrando que a lubrificação da mucosa ocular é feita pela testosterona que vira estradiol e que vai lubrificar o olho. Então vários colírios agora estão sendo feitos à base de testosterona e estradiol. A Ana vai se lembrar que nos programas que a gente fez, programas de 6 anos atrás, alguns colegas que a gente entrevistava, mano, quando eu perguntava sobre suplementação, eles diziam assim, não tem comprovação e tal. Hoje em dia a maioria, se for pegar o mesmo colega, hoje eles não, a gente usa agora para degeneração da mácula, olha, ômega 3, luteína. Que tem no ovo. E que fatalmente o pessoal vai acabar chegando lá. Vai. E não é culpa do médico, não, sabe? Não. Porque ele não foi treinado para isso na faculdade. A gente não foi treinado na faculdade para dar saúde, a gente foi treinado para tratar doença. Eu não vou longe, eu estava agora no posto de saúde, eu estou fazendo medicina, e chegou uma menina com 18 anos. Olha os sintomas. Não estava conseguindo se concentrar, cansada, né? Sem libido e querendo passar no Enem. Sabe o que foi passado para ela? A primeira pergunta... Deve ter passado Ritalina. A primeira pergunta da professora: você está querendo se matar? A menina disse: não, não vai me matar não. Você não está com pensamento suicida não? Eu disse: não. Mas você vai ter que tomar fluoxetina. Na primeira semana você vai vomitar, vai ter dor de cabeça, você vai ter náusea, você não vai conseguir dormir direito. Só vai acabar com a tua tireoide depois, né? Isso. Você vai engordar um pouquinho, vai cair o cabelo, mas é isso aí. Toma fluoxetina que você vai ficar boa. Em síntese, tá? Para quem está interessado,
E hoje em dia você tem aí o Google Acadêmico, que são os Pronto. trabalhos indexados, né? Muitas vezes o paciente chega no consultório sabendo muito mais da doença do que o médico. Isso. Porque ele vai pesquisar e hoje em dia a fonte de pesquisa é fonte acadêmica. Sim. O que está no Google Acadêmico são trabalhos considerados livros. Isso, né? sim, claro. Vai entrar em livro-texto, infelizmente, daqui a 17 ou 30 anos. Agora, mas se o artigo que a gente terminou agora, o artigo que vai ser publicado agora em 2018, provavelmente, a gente fez em 2013, né? Vamos publicar em 2018, quer dizer, quanto tempo? 5 anos para se publicar um artigo, né? Quer dizer, já está ultrapassado, aquelas dosagens que eu fiz de testosterona, provavelmente hoje a gente já está usando outras, né? E isso aí até entrar no livro, são mais 17 ou 20 anos, quer dizer, Demora. muitas vezes você vai consultar alguém que o cara está usando o livro, eu estou falando alguém porque eu já fiz isso com os meus livros, né? Sim. Você acaba usando o livro quando você se formou. Pô, eu estou formado há 34 anos, quer dizer, se eu pegar um livro de quando eu estava estudando, eu estou defasado pelo menos 60 anos. Mas é o mesmo livro, porque eu me formei em 92, estamos em 2017, há 25 anos depois, né? É o mesmo, é o Robbins, patologia, não mudou nada. E o que é pior, o Guyton continua com o mesmo erro, dizendo que progesterona é o quê? A melhor das progestinas. Ou dos progestinas. Na realidade, até a tradução é errada. Já começa com o termo Isso, errado, né? Mas tá lá, 12ª edição, é agora, desse ano, do ano passado. Saiu agora a 13ª, né? Que continua com o mesmo erro, chamando progesterona de progestágeno, ou progestina. A progestágeno, justamente a diferença é que não é Isso, a progesterona. a progesterona. A fórmula química dela não é isomolecular, não é idêntica à É da progesterona. acetato de medroxiprogesterona. É que tem um nome popular, é que o nome Não pode que eles dizer. não pode dizer. Mas se você está interessado a fazer tratamento, olha, procure alguém que entenda de hormônios, que entenda de alimentação e suplementação, que é o caminho para o Eu bom creio, tratamento. eu creio. É o caminho para a saúde. Beijo. Até mais.